pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Nerd Tuga e hoje vamos falar sobre o Furiosa, uma saga do Mad Max. Algo que, curiosamente, podia também ter sido o título do Mad Max A Estrada da Fúria. Bem, eu finalmente pude ver este filme no fim de semana passado, depois de estar ocupado com não sei quantas coisas, portanto não vamos perder mais tempo, vamos já falar do filme. Mas vamos começar pela própria Furiosa. Anya Taylor-Joy é Anya Taylor-Joy, claro que está excelente, e isso apesar de não ter muito diálogo. A Furiosa não fala muito neste filme, não só por causa do seu trauma de infância e por causa de que durante muitos anos ela tem que fingir que é rapaz, mas também porque ela comunica muito pelas suas ações. Desde que ela foi capturada e levada do seu lar, que só viu ódio e violência, e portanto é a linguagem que ela sabe falar. E a Anya Taylor-Joy, assim como a Lila Brown, fazem um excelente trabalho a representar a Furiosa nas várias fases da sua vida, usando muitas vezes só linguagem não verbal. O filme em geral desempenha-se bem a mostrar a jornada da Furiosa para se tornar a guerreira destemida que nós conhecemos na Estrada da Fúria, assim como a reconquista da sua humanidade, algo que é alcançado graças ao pretoriano Jack, interpretado pelo Tom Burke. Alguém que não mostram quase nada no marketing do filme. O que é estranho, porque não só ela é uma das personagens mais importantes do filme, mas também é uma das melhores personagens do filme. Semelhante à Furiosa, ela não tem muitas falas, embora não tão poucas como a Furiosa, e portanto também comunica muito por linguagem não verbal. É interessante ver o Jack ganhar interesse pela Furiosa e pelos seus vários talentos, assim como pelas competências que ainda não aprendeu, que ele lhe pode ensinar. E é interessante ver a sua relação de mentor profissional evoluir para algo do qual a Furiosa precisava bastante desde que a sua mãe morreu, uma figura paternal. Depois, claro, temos o Chris Hemsworth como The Mentos. Eu estava bastante entusiasmado por vê-lo, pois do quão bom ele foi como vilão no Sete Estranhos, no El Royale. E aqui também foi um vilão bastante bom, mas não da maneira que eu esperava. Porque eles fizeram um vilão incompetente, mas que é assustador por causa da sua incompetência. Isso tem muito a ver com o quão passado dos carretos ele é. Chris Hemsworth claramente divertiu-se muito com esse aspecto. As expressões dele, a voz dele, o diálogo dele, são todos completamente convencidos e deslocados. Também é evidente no guarda-roupa, na maquilhagem e na carroça de motos igualmente imprática e extravagante que ele conduz. E por causa dessa insanidade, ele tem o carisma para reunir muitos seguidores e a audácia para conquistar vários sítios, mas depois não consegue manter muitos desses seguidores ou sítios. E nunca é bem claro se é por simples incompetência ou se é por causa da enorme e profunda apatia que ele tem em relação a tudo. Sendo que, por causa disso, ele tem a mentalidade de bem, se eu perder, vou levar o máximo de pessoas comigo possível. Portanto, não basta simplesmente derrotá-lo. É preciso extraí-lo de todo e qualquer poder e influência que ele possa usar para causar ainda mais caos e destruição, mesmo após a sua derrota. Acho que o quão caótico e imprevisível ele é o que o torna bastante perigoso, assim como bastante engraçado. Acho que o Immortan Joe estar no mesmo filme ajuda a realçar as características únicas do The Mentos, porque o Joe também é um tirano, mas é eficaz, e cada decisão que ele faz é o resultado de um bom pensamento estratégico e bons conselheiros. Já agora, o Lackey Hume faz um excelente trabalho a substituir o Hugh Key Burns como Immortan Joe, que infelizmente faleceu antes deste filme ser feito. Porém, ainda melhores do que as personagens principais são todas as pequenas personagens secundárias que vão aparecendo ao longo do filme. Personagens como o Homem da História, o Mecânico Orgânico, o Smeg, o Warpup. Personagens que não aparecem muito no filme e não têm muitas falas, mas que têm personalidades muito distintas e evidentes e por causa disso deixam uma grande marca do filme. As personagens são um pouco como as especiarias do filme. Não são absolutamente necessárias, mas são bastante distintas e cheias de sabor e, no geral, melhoram bastante o filme. Contribuem muito em particular para construir o mundo deste filme, a Wasteland, que é o mesmo sítio em que se passa a Estrada da Fúria, mas agora é explorado em muito mais detalhe. Eu tinha receio que isso tirasse muito do mistério e ambiguidade do Estrada da Fúria, mas na realidade
eu gostei muito de aprender ainda mais sobre a política e a cultura de Wasteland. O filme em geral desta vez foca-se muito mais em história. Quer dizer, já é evidente pelo facto de que este filme tem 2 horas e meia. Isto não quer dizer que o filme não tenha cenas de ação, porque tem muitas cenas de ação. Só que desta vez estão mais espalhadas pelo filme, como o filme tem uma maior duração. E embora não cheguem ao auge das cenas de ação da Estrada da Fúria, nem tenham a mesma consistência de qualidade, mesmo assim muitas dessas cenas de ação são excelentes. Especialmente o assalto à Warwick pelos mortificadores no início do capítulo 3. Essa cena é incrível e está cheia de adrenalina. Porém, no meio de todas estas lutas e políticas, o filme mantém-se fiel ao título e é quase sempre sobre a Furiosa. E quase todas as cenas são contadas da perspectiva dela. E o filme percorre muito da vida dela. Não é só ela como criança e depois ela crescida. O filme mostra muitas fases da sua vida, com vários saltos no tempo entre si. No entanto, eles fazem muito aquilo que as prequels às vezes sentem necessidade de fazer ao explicar a origem de cada pequeno aspecto da personagem. Algo como a origem do braço mecânico da Furiosa faz sentido explicar. Mas para que é que mostram a origem da espingarda da Furiosa? É uma espingarda, não precisa de ser algo especial. O filme também não começa da maneira mais forte. O filme está dividido em 5 capítulos e os 2 primeiros capítulos, embora não necessariamente maus, são sem dúvida a parte mais fraca do filme. São os 2 capítulos que se focam na Furiosa quando é criança e também apanham um pouco da sua adolescência. E não é que eu não gosto da Lila Brown como Furiosa, bem pelo contrário, eu gostava que houvesse mais dela. Faz sentido que ela não seja muito ativa nesta parte da história, mas sendo assim, podiam ter encurtado os 2 capítulos, se calhar até fundi-los num capítulo. Porque grande parte do primeiro capítulo é só o main da Furiosa a snipar homens do Dementos, o que se torna cansativo depois de um bocado. E grande parte do segundo capítulo mostra vários aspectos do Dementos que já sabemos ou que já vamos saber mais à frente no filme. Também há uma parte no segundo capítulo em que tem que explicar como é que a Cidadela, os outros domínios do Wasteland e os cães de guerra funcionam, para quem não viu a Estrada da Fúria. Mas no Estrada da Fúria tinham que fazer a mesma coisa e fizeram-na de uma maneira mais subtil e que levava menos tempo. Ao menos quando chegamos à parte em que a Furiosa começa a ascender na escada social, especialmente quando chega àquele assalto à Warwick que eu mencionei antes, sendo que o filme arranca como deve ser. Também tem havido muita crítica sobre o uso de ecrã verde em várias cenas, em que se nota muito esse uso. Isso vem do facto de que o Fúria da Estrada foi muito elogiado pelo seu uso de efeitos práticos, especialmente no seu uso de cenários reais de desertos em muitas das suas cenas. Só que isso não foi nada fácil para a produção desse filme. Portanto, eu percebo agora eles quererem experimentar usar mais ecrã verde, especialmente com a maior duração do filme. O problema está no quão óbvios certos usos de ecrã verde no filme são e no facto de que podiam ter feito um trabalho melhor a esconder isso. Acho que o maior foco em história e exploração do mundo da Furiosa é tanto a sua fortaleza como a sua fraqueza. Por um lado, é algo que distingue muito este filme dos restantes filmes do Mad Max. Por outro, há certas alturas em que essa abordagem não está muito bem executada. Mas no final de contas, é um filme muito bom que qualquer fã do Mad Max tem que ver. E mesmo para quem nunca viu um filme do Mad Max, este filme é um bom sítio para começar. Não é tão bom como a Estrada da Fúria, mas isso seria sempre difícil de alcançar, especialmente sendo uma prequela / spin-off. E portanto, dou ao Furiosa, uma saga do Mad Max, 4 sementes de pêssego em 5. Furiosa, think she's angry, make it double. The mental's in big trouble, cause she wants to shoot, yeah. Ratata, because I'm on, that's a big deal. Better run or she'll make you kneel. Furiosa's meant for you, cause she'll be there to kill, yeah. Oh, the Mentos, fire up your motor, cause she's getting closer. You're crazy, but she's okay. Oi, the Mentos, start up your motor, cause she's getting closer. You're crazy, but she's okay. Furiosa, Furiosa, closer, she's getting closer, cause she's Furiosa, Furiosa,
Closer, she's getting closer.